Olá! No seminário de hoje vamos apresentar o algoritmo de Dijkstra na disciplina de Análise de Algoritmos e Estrutura de Dados do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unifesp. Então, uma breve introdução sobre o que seria o algoritmo e a sua finalidade. O Dijkstra ele é um dos algoritmos clássicos na área de grafos e ele é bem utilizado em algumas situações em que a gente deseja encontrar o menor caminho de um vértice origem para todos os outros vértices do grafo. Mas ele também pode ser adaptado para a gente encontrar o menor caminho entre dois vértices específicos. Uma característica bem interessante desse nosso algoritmo do Dijkstra é que ele testa vários caminhos até cada vértice, mas ele salva apenas o menor que foi encontrado ao longo da execução. Por exemplo, para um vértice x, se ele salva o menor custo para chegar até x, então todos os caminhos que passam por x vão usar esse custo. Ele não precisa ficar recalculando esse valor toda vez que encontrar um caminho que passa por x. Ele apenas utiliza o que já foi calculado anteriormente. Ele tem essa característica bem interessante. E falando um pouco da funcionalidade dele, como ele funciona, a gente pode imaginar como se fosse uma busca sistemática, só que ela vai salvando os valores do caminho encontrado. Não precisa retornar, no caso, em nenhum momento. É quase como se o caminho fosse uma onda que vai varrendo os vértices do grafo e atualizando com os menores caminhos possíveis até chegar ao ponto de origem. Então aqui nós temos um exemplo. Suponha que temos um grafo ponderado com os seguintes vértices e arestas. Então nós temos os vértices A, B, C, D e E e as nossas arestas A, B3, AC2, BC1, BD5, CD3, CE6 e DE4. E se quisermos encontrar o caminho mais curto entre os vértices A e E, podemos aplicar o algoritmo de Dijkstra da seguinte maneira. Começamos com o vértice A, cujo custo é zero, e aí depois a gente explora os vizinhos de A, que no caso são B e C, e atualizamos os seus custos. O custo para chegar a B é, por exemplo, 3, A e B, e o custo para chegar a C é 2, que seria A e C. Selecionamos o vértice que tem o menor custo, que nesse caso é o C, e exploramos os seus vizinhos, no caso D e E. Aí atualizamos o custo para chegar a D, então ACD para 5, e o custo para chegar a E, que seria ACE, para 8. E aí selecionamos o vértice com o menor custo, que é B, e exploramos o seu vizinho D. Atualizamos o custo novamente para chegar até D, ABD para 8. Selecionamos o vértice com o menor custo, que é D, e exploramos o vizinho E. E aí atualizamos para chegar até E, ABD, E, para 12. Então, o caminho mais curto que a gente encontrou, no caso, para chegar de A até E, é ACD. É basicamente essa a forma que esse algoritmo funciona. Aí, falando um pouco sobre a análise de complexidade dele, complexidade de tempo e algumas vantagens, esse nosso algoritmo de Dijkstra, ele tem uma complexidade de tempo que depende da implementação que você faz, ele pode variar um pouco. Mas na forma mais básica, quando ele é implementado com uma lista de adjacências, ou busca linear, ele tem uma complexidade de OV ao quadrado, onde V no caso seria o número de vértices no grafo. Portanto, no entanto, no caso, se a gente melhorar esse algoritmo, é possível a gente melhorar a complexidade dele se a gente utilizar algumas outras estruturas de dados mais eficientes. Uma implementação com o uso de fila de prioridade, por exemplo, como o heap binário ou heap de Fibonacci, elas poderiam ajudar a reduzir a nossa complexidade. Ele tem essa característica de variar um pouco. E falando um pouco sobre as vantagens do algoritmo, entre as vantagens que ele tem, a gente pode citar que ele encontra o caminho mínimo, ele tem muita flexibilidade, tem eficiência para grafos mais densos, ele tem utilidade em várias aplicações, é muito utilizado em sistemas de transporte, em redes de computadores, otimização de logística, sistemas de navegação e diversas outras áreas que pode ser aplicado. E uma outra vantagem também seria a possibilidade de adaptação. Ele pode ser modificado e adaptado para atender, no caso, a requisitos específicos, como, por exemplo, encontrar o caminho mínimo entre dois vértices específicos e por aí vai. Então, essa capacidade de adaptação é uma das vantagens desse algoritmo. E aí, falando um pouco da implementação, vamos mostrar a implementação do algoritmo, que foi feita baseado em algumas implementações
encontradas na internet, na bibliografia da disciplina. Então, todas as referências se encontram no fim do código e no fim dessa apresentação também. Então, basicamente, a gente tem aqui um import do time e random, as funções que a gente vai usar. E aqui também foi implementado, além do Dijkstra, o Bellman-Ford, que ele é um outro algoritmo que ele também faz a mesma coisa que o Dijkstra faz. Então, ele foi implementado aqui só para a questão de comparação, para a gente comparar os dois, para ver qual funciona melhor, qual funciona pior, qual seriam, no caso, os resultados que eles obteriam. Então, aqui nós temos a nossa função Dijkstra, que implementa, no caso, o algoritmo para encontrar as distâncias mínimas, e ela recebe, no caso, um grafo e um vértice de partida como parâmetro, como vocês podem observar aqui. E ela inicializa as distâncias para todos os vértices como infinito, exceto o vértice de partida, que ele é definido como zero, como é observado aqui na linha 8. E a função ela utiliza um loop para visitar todos os vértices do grafo. No caso, ela utiliza esse loop para a gente visitar todos esses vértices do nosso grafo e atualizar as distâncias conforme necessário. Então, para cada vértice que não foi visitado, ele encontra o vértice com a menor distância atual e marca como visitado. Em seguida, atualiza a distância para os vizinhos do vértice atual, se alguma rota mais curta foi encontrada. E aí, então, retorna para a gente as distâncias mínimas encontradas aqui. Então, é basicamente esse funcionamento do nosso algoritmo. E aqui temos o Bellman-Ford também, que foi implementado para a gente poder fazer essa comparação. E aqui embaixo temos o cálculo dos tempos, né, de execução de cada um, e a gente imprimiu também para poder comparar. Então aqui a gente faz a execução, só que ela está demorando bastante para executar, então a gente está levando um certo tempo, cerca de 7, 10, 12 minutos, está variando bastante, mas está com um tempo um pouco elevado, então a gente não vai ficar esperando por conta dessa questão da demora, mas foi feito um print já de uma execução anterior e colocada no slide para questões de comparação que a gente vai ver agora. Então, voltando aqui para a nossa implementação, a gente tem aqui a comparação entre os dois, a comparação do Dijkstra e do Bellman-Ford. Então, como a gente pode observar, em requisitos no caso, quesitos de tempo de execução, o Dijkstra ele executou em 7 minutos e 15 segundos, em média, e o Bellman-Ford em 9 minutos e 3 segundos, em média. Que foi um tempo relativamente alto, mas isso varia bastante dependendo da tecnologia que você está usando, a máquina que você está utilizando. Então, embora o tempo tenha sido alto para os dois, o Dijkstra ele ainda teve, no caso, uma execução melhor, ele foi executado em menos tempo. E lembrando que a execução foi feita em 10.000 elementos, um gráfico com 10.000 elementos. Acho que não foi citado isso lá no código quando eu estava apresentando. Falando um pouco da complexidade dos dois e vantagens e desvantagens, a gente pode fazer alguma comparação. No caso, esses dois algoritmos, eles são algoritmos bem clássicos que são utilizados, no caso, na área, para encontrar o caminho mais curto entre os dois vértices. E, embora eles tenham, no caso, o mesmo objetivo, eles têm várias diferenças, ou algumas diferenças. Então, o algoritmo de Dijkstra ele é um algoritmo guloso, que ele funciona bem para alguns grafos com pesos não negativos, e a gente pode citar algumas características dele. Começando pela complexidade, ele possui complexidade de tempo O de V mais E log de V, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas do grafo. E ele possui algumas vantagens, como, por exemplo, ele é eficiente para grafos com pesos não negativos, ele encontra o caminho mais curto de um único vértice para todos os outros vértices em um grafo direcionado ou não direcionado, e ele pode ser implementado usando uma fila de prioridade, como uma heap binária ou uma heap de Fibonacci. Já falando das desvantagens, ele não funciona corretamente com pesos negativos nas arestas, pois ele pode entrar em um loop infinito, e ele não fornece solução para grafos com arestas negativas ou ciclo de peso negativo, e requer que todos os pesos sejam não negativos para garantir que o caminho mais curto seja encontrado corretamente. Então, essas são as vantagens e desvantagens desse algoritmo. Já o Bellman-Ford, ele possui uma complexidade de tempo OVE, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas do grafo, e ele possui como vantagens funcionar corretamente com grafos com pesos negativos,
desde que não haja ciclos de peso negativo alcançáveis a partir do vértice de origem. Ele pode ser usado para detectar ciclos de peso negativo em um grafo direcionado, e ele encontra também o caminho mais curto de um único vértice para todos os outros vértices em um grafo direcionado ou não direcionado. Já como desvantagens do algoritmo de Bellman-Ford, a gente poderia citar que ele é menos eficiente do que o algoritmo de Dijkstra para grafos com pesos não negativos. Ele pode precisar de iterações adicionais se houver ciclos negativos, e ele requer mais espaço de memória do que o algoritmo de Dijkstra. Esses são, no caso, algumas desvantagens. Essa questão da memória pode ser também um dos fatores que influenciam para ele ser um pouco mais lento. Mas, em resumo, o algoritmo de Dijkstra ele é uma boa escolha quando todos os pesos são não negativos e a gente precisa encontrar o caminho mais curto de um único vértice para todos os outros vértices. Mas, por outro lado, o Bellman-Ford ele também é uma opção melhor no caso quando a gente tem arestas negativas no grafo ou quando a gente precisa detectar ciclos de peso negativo. Então, dependendo do problema que a gente tem, a gente decide qual dos dois utilizar, considerando essas características de vantagens e desvantagens que cada um deles possui. Então, aqui são as referências de onde foram extraídas as informações dessa apresentação e a base para a implementação do código. Então, foi basicamente isso. Muito obrigado pela atenção.